sejam todos muito bem-vindos a mais um novo episódio do Entre Hermanas. Eu sou a Patrícia Luciano. Eu sou a Priscila Furlan, estamos na nossa 5ª temporada, recheada de convidados muito especiais. E hoje está aqui com a gente, ele que é um executivo com mais de 40 anos de experiência, né, que passou por posições aí de liderança, de áreas de controladoria, áreas financeiras. No meio desse caminho, ele descobriu a importância, né, das pessoas em qualquer processo, em qualquer transformação. Foi buscar seu aperfeiçoamento, fazendo ali várias certificações em coaching, em desenvolvimento humano. Hoje está à frente, né, da sua própria empresa, onde vende, né, faz essa oferta de soluções sempre com um olhar atento sobre as necessidades das pessoas. Ele é pai, é esposo, é atleta, é voluntário num projeto social incrível chamado Projeto Aquiles. Quem tá aqui com a gente hoje é um super amigo da Aquarela. Vou até falar que hoje eu mencionei você também num episódio, né? Você foi o meu primeiro cliente corporativo. Eu acho que eu não te falei isso naquela época, porque eu não podia, né? Tinha que fazer. Tinha que passar uma seriedade, que passar, né? Uma experiência, né? Mas acho que essa possibilidade abriu as portas, né? Para que essa relação se tornasse também uma relação de amizade, né? Quem tá aqui com a gente hoje é ele, o Roberto Abreu. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, Patrícia, Priscila. É bom saber essa questão de ser o primeiro. Tem surpresas, né? Tem surpresas. E realmente, assim, eu acho que nada acontece por acaso, né? Eu acho que o fato da gente ter se conhecido aí abriu portas para ambos os lados, tanto para você como para mim. A gente vai falar muito ao longo desse episódio, muitas experiências que a gente trocou durante esse período de amizade e de fato... como eu falo, né? Nada acontece por acaso. E se estamos aqui hoje, é porque alguma coisa estava escrita lá atrás. É verdade. Isso é verdade. Muito bem. Mas é um prazer estar aqui com vocês e espero que seja uma conversa que traga valor para as pessoas aí, para sua audiência. E tá de bom? forma leve, né? De forma muito carinhosa. Eu acho que o Entre Hermanas é um lugar que a gente tem exatamente para isso, né? Para receber as pessoas que são muito queridas pra gente, que têm histórias aí extraordinárias, né? Para contar. Então, faz tempo que a gente queria você aqui com a gente. Agora deu tudo certo, né? Agora Muito aconteceu. E vai ser sucesso. Com certeza. Sim, espero. Vamos lá. Agora já vou começar, né, com esse seu insight, com essa sua descoberta, né? Como é que foi, quando foi, né, que você se percebeu um apaixonado pela gestão de pessoas, né? Como é que você descreve o seu estilo de gestão depois de tantos anos de experiência? Bom, vamos lá, Priscila. Essa é uma pergunta interessante, né? Eu comecei a liderar algum grupo muito jovem, né? Eu comecei a trabalhar com 15 anos e aos 22 já me tornei gestor de alguma forma, né? E assim, fui colocado numa posição de gestão sem ter o mínimo preparo, né? Simplesmente por estar ali na posição. Nossa, eu achei que isso só acontecesse lá na Sibéria, sério? Mas isso acho que, assim, as dificuldades, elas servem para a gente crescer, né? E aí, ao longo dessa jornada, eu atuei com vários chefes, né? E muitos deles me trouxeram muito bons insights, assim... Nunca tive uma mentoria específica, mas muitos deles acabaram servindo para mim como mentor e como espelho, né? E tem 2 deles que eu destaco bastante, que assim, o primeiro deles me falou uma frase muito interessante. Ele falou, olha, Roberto, uma empresa ela é composta por 3 tipos de recursos, né? Os recursos financeiros, as máquinas, equipamentos e os recursos humanos. Tenha em mente que sem os recursos humanos apropriados, a máquina não funciona. São eles que fazem a máquina andar. São eles que fazem a empresa ter sucesso ou não. Então, eles demandam efetivamente muito carinho, muita manutenção, muito cuidado. Um segundo mais recente, né?
eu tive um presidente que ele tinha mais ou menos uns 65 anos na época, e eu observei o seguinte, que a gente estava numa indústria com mais ou menos 200 funcionários, que tinha 2 turnos na época, e ele fazia uma rotina diária de passar de mesa em mesa, de máquina em máquina, cumprimentar funcionário a funcionário, dando um aperto de mão. Pois é, ele fazia isso de manhã e fazia isso no período da tarde. E aí um belo dia isso me chamou a atenção e eu perguntei para ele, eu tinha um pouco de liberdade, assim, sempre tive essa curiosidade, eu perguntei para ele, né, o porquê disso. E ele me explicou, falou, olha, Roberto, eu estou como presidente da empresa, eu tenho a minha responsabilidade sobre o resultado dessa empresa, mas eu sei que isso não acontece só por minha causa. Ele só acontece, o resultado dessa empresa só vai acontecer por causa das pessoas. Então eu preciso me certificar de que elas estejam bem. E a melhor forma que ele era professor de história, tradutor, ele falou, a melhor forma que eu tenho de saber que a pessoa está bem é apertando a mão dela e olhando nos olhos. Que incrível. Eu falei, cara, isso é uma lição de vida fantástica. Então, acho que isso serviu para reafirmar, né, aquele meu olhar que eu sempre tive de pensar que as pessoas são o principal ativo da empresa, né? E assim, não só na empresa, na vida da gente. Então, assim, se a gente trata as pessoas bem, não está fazendo mais que a obrigação. Mas muita gente, infelizmente, não tem essa visão. E na posição de liderança, muito mais. Se você quer ter um resultado, você tem que ter um comportamento legal com a sua equipe, né? Bom, você me perguntou sobre meu sistema de gestão, meu estilo de gestão. Olha, eu procuro fazer uma mistura aí de estilos, mas basicamente eu uso muito a liderança coaching, né? Mesmo antes de saber o que significava, eu já usava. Busco ser um exemplo para a equipe, né? Em termos de comportamento, em termos de seguir regras, etc., né? E busco inspirar as pessoas. O que eu quero dizer com isso, né? Bom, primeiro, eu acho que o comportamento, essa questão de você ser o exemplo, eu acho que ela contagia, né? Esse mesmo presidente que eu te falei, ele numa outra situação, eu estava entrando no banheiro e ele recolhendo os papelzinhos, papel toalha que caem uns pedacinhos, ele recolhendo do chão. Eu falei, caramba, isso é outra lição de vida. Um cara como presidente, 65 anos de idade, recolhendo os papelzinhos do chão, cara, mostra pra gente que, sabe, vai muito além da posição. O ser humano, né? Exatamente, isso é inspirador, então eu acho que é muito bacana. E ele dando esse exemplo, ele usava muito a teoria das janelas quebradas, né? Que se você tem uma janela quebrada, as pessoas vão destruir mais, né? E ao passo que se você vai lá e conserta, a probabilidade da destruição, ela cessa, né? Ali, né? Você veda. Então, acho que isso é uma teoria bem bacana, bem inspiradora, e eu procuro colocar a equipe, né, numa posição onde eles possam contribuir para a melhoria. E eu busco desafiá-los a sempre melhorar. Assim, eu tive algumas experiências fazendo projetos de reestruturação de equipe, projetos de reestruturação de controles, e isso acabou desenvolvendo esse lado de buscar uma melhoria contínua, né? E eu acho que a equipe, quando a gente dá essa abertura da equipe de propor coisas novas, de ela propor mudanças, eu acho que isso engrandece muito a equipe. E aí desafiar elas também a sair da zona de conforto. Eu acho que são 2 pontos assim que eu busco colocar o tempo todo. Eu acho que isso leva a equipe a ter uma alta performance. Eu li esses dias que bons líderes formam outros líderes. E aí eu acho que você já está vindo do exemplo de ter tido um ótimo líder que fez você se tornar um bom líder e você está trilhando nesse caminho, Passando adiante. Pois é. Eu acho que assim, alguns exemplos, né? E a Priscila até conheceu algumas pessoas que trabalharam comigo, né? E tiveram oportunidades aí, quando a gente depois vai falar um pouco mais para frente do que aconteceu aí dentro da empresa,
Mas muitas pessoas que saíram para o mercado, assim, praticamente toda a equipe que trabalhava comigo, ela saiu para melhor. Então, acho que isso é um cenário extremamente dolorido e desafiador, né? Que a gente vai detalhar também. Pois é, mas eu acho que isso é o pagamento para mim, sabe? Ter esse retorno, e algumas pessoas que me deram retorno, me deram feedback, falaram, olha, tudo aquilo que você demandou da gente acabou me fazendo crescer, enfim, tudo isso eu acho que engrandece muito, né? E me dá certeza de que acho que, assim, estou num caminho adequado, né? Isso é admirável. Parabéns, Roberto, pela sua... Obrigado. E é legal isso, né? A gente que oferta, né, serviços de mentoria, às vezes aquela pessoa ela não tem a menor ideia de que ela vai ser um mentor pra gente, né? Uhum. É engraçado que eu me lembro de quando eu tive a minha primeira aula de RH na faculdade, né? Em 1999. Nossa Professor do Ilho Marques, um professor que era queridíssimo. Eu não sei ainda se ele é vivo, porque eu nunca consegui encontrá-lo no LinkedIn, né? Ele já era bastante sênior, né, naquela época, mais de 25 anos atrás, e ele falou assim, na primeira aula, eu tinha acabado de ser contratada para o meu estágio em RH, ele falou assim, eu vou ensinar várias teorias para vocês, a gente vai falar de vários princípios da administração de recursos humanos, mas o que eu vou falar agora na abertura dessa aula, vocês têm que levar para sempre. É impossível você conseguir o melhor de uma pessoa se você não der para ela o seu melhor. Perfeito, perfeito, é isso. Nesse processo, eu acho que é importantíssimo a gente ter o conhecimento de quem é a pessoa que está trabalhando conosco. Assim, você não precisa saber todos os detalhes, mas você saber o que a pessoa gosta, o que a pessoa prefere fazer, o que ela faz bem, o que ela não faz tão bem, né? Eu acho que isso é importante, né? Porque na hora de você conversar com a pessoa, isso facilita muito, né? Na hora de você demandar alguma coisa, facilita muito. Então, eu acho que é bem por aí. É por aí, né? Que ótimo. E você acha, para você, quais são os maiores desafios hoje para liderar? Olha, eu acho que o que eu tenho ouvido muito, né? Assim, que não é novidade para mim, porque eu já passei por isso também, né? Assim, como eu falei, eu comecei muito jovem. Em algum momento eu tive que liderar pessoas, por exemplo, mais velhas do que eu. Aí, caramba, como é que eu vou fazer isso, né? Como é que pessoas 5, 10 anos mais velhas do que eu, falam, cara, o cara tem uma história muito maior do que a minha, e eu viro o líder do cara, de repente. E muitos não aceitam isso, né? Mas acho que assim, isso é algo que você tem que aprender a conviver, porque você tem diferenças de gênero, de idade, de cultura, uma série de coisas. E eu acho que o outro lado também é a diferença comportamental, né? Porque você tem aí a pessoa que é o dominador, tem o influenciador, quer dizer, você tem distintos, né? E então acho que são dois aspectos aí, você saber como lidar com essas diferenças, né? E para isso eu acho que o segredo é saber trabalhar com equidade. Não adianta a gente querer falar de trabalhar com todo mundo da mesma forma, com igualdade. Igualdade não funciona nessa situação, né? Você tem que ter equidade, que essa é a chave, porque só que muitas vezes as pessoas não reconhecem, né? Porque elas não percebem a diferença, é uma diferença mínima, né? Entre equidade e que faz toda a diferença, né? Porque assim, depois a gente vai falar também do projeto, quando eu trabalho com pessoas deficientes, mas só para exemplificar aqui, não tem como eu tratar um deficiente visual da mesma forma que eu trato um deficiente auditivo. Sim, são formas, né? Porque cada um tem as suas restrições. Então, acho que assim, tratar com equidade é tratar bem ambos, né? E considerar as diferenças entre ambos. Então, a mesma coisa, se você pega o que a gente fala de diferença geracional, né? Uma pessoa com mais idade ou com um jovem, você tem que adequar a sua comunicação, você tem que adequar a forma como você conecta, né? Então, na verdade, a dificuldade que o pessoal fala muito hoje de ter a conexão, a comunicação com o pessoal mais jovem, eu acho que ela vem do fato de que você tem que entender que você precisa conectar com aquela pessoa, né? É um pouco diferente
da pessoa que está na mesma faixa etária nossa. Então, você tem que ajustar isso. Acho que isso todas as perspectivas, né? Da comunicação, do comportamento. Perfeito, tudo da isso. Pauta. Tudo isso, sabe? Eu acho que assim, a gente tem que tratar as pessoas, entender que cada um é um indivíduo. Exato. Né? E se cada um é um indivíduo, não vai ter dois iguais. Não. Se você pegar dois gêmeos, eles não são iguais. Né? Mesmo os univitelinos, né? Eles não são iguais. Eles têm cada um a sua particularidade. Eles podem fisicamente parecer muito, mas às vezes... A semelhança pode ser enorme, depois, né? A vida leva eles a ficarem diferentes. Então, cada um vai se adaptar de um jeito. E você sabe que eu participei há uns meses atrás, né, de um workshop falando sobre diversidade, equidade, inclusão, né? E foi uma coisa que me marcou bastante, né? Porque não se trata de garantir as mesmas condições para todos, mas as melhores condições para cada um. Perfeito. E isso é um desafio gigantesco, né? Quando você está falando aí de um time, sei lá, com 5, 10, 20, 200 pessoas, né? Perfeito. Mas eu acho que o importante, Priscila, é a gente explicar para as pessoas isso, porque as pessoas têm que entender essa dinâmica, porque senão uma pessoa olha você tratando a outra, vamos dizer, ela acha que você está tratando diferente. Ela esquece, ela compara a forma como você está tratando, mas não compara os demais pontos, né? E ela, então, às vezes, ela se sente injustiçada ou se sente prejudicada. E, na verdade, o que você está fazendo é adequar aquela situação. Né? Assim, exemplificando, né? Por exemplo, quando eu comecei a lidar com deficientes visuais, uma coisa que parece boba, né? Como é que a gente ajuda um deficiente visual, por exemplo, a atravessar a rua? Você nunca vai pegar no braço dele. Você vai direto ali, né? Você não vai fazer isso, porque isso é uma coisa agressiva para ele, é uma coisa que assusta ele. Na verdade, você faz o quê? Você dá o braço para ele. Você oferece o seu braço. Então, você é o apoio. Então, isso é uma minúcia que faz toda a diferença, sabe? É um detalhezinho que faz toda a diferença. Agora, o que acontece é que muitas vezes as pessoas não estão sabendo desses detalhes e vê aquilo e acha que faz um julgamento. E esse julgamento, muitas vezes a pessoa, se ela fala, você tem como explicar. O problema é que às vezes ela guarda para si e acha que você fez alguma coisa errada, entende? E isso é complicado. Então, a gente tem que procurar passar essas informações adiante para a gente mudar muito o comportamento, né? Eu acho que... Fazer isso circular, né? Porque eu acho que naturalmente a gente tem acho que uma energia, uma vontade muito resolutiva, né? Então a gente quer chegar lá e quer fazer. Exato. E às vezes é isso que você falou, a pessoa não precisa que você chegue lá e faça. Só oferece. Só oferece um braço para ela segurar, oferece 2 ouvidos para ela desabafar, para ela trazer, oferece 2 olhos que não estão assim, né? Estão assim, olhando nos olhos mesmo. Exatamente. E nessa parte da comunicação, até você me lembra de um ponto extremamente importante. Hoje em dia é muito comum a gente ver realmente a pessoa está no celular, ela não está de corpo presente. Né? Não. E quando, vamos dizer, um membro da sua equipe vai até você, é importante você oferecer para ele uma escutativa. Para o que você está fazendo. Para o que estiver fazendo para escutá-lo. Porque aí o que vai acontecer? Ele vai sentir que ele está sendo ouvido. Se você não fizer isso, a pessoa na próxima nem vem. Sabe, eu acho que assim, a gente disseminar a confiança, disseminar a questão de se você cometer um erro, você ter como falar, sabe? Você ter como dividir, compartilhar e aprender com o erro, eu acho que faz toda a diferença. Aliás, é outra questão que é muito importante, né? Se a gente quer fazer algum processo de melhoria, a gente tem que dar uma possibilidade da pessoa errar. Porque se ela for tentar algo novo, dificilmente ela vai acertar na primeira. Isso. Então, é importante a gente criar esse ambiente onde a pessoa possa errar. Por que não? Lógico que o erro vai trazer aprendizado.
é importante a gente reconhecer quando errou, porque quando a gente reconhece, a gente fala, eu errei aqui e por causa disso, a gente tem uma tendência a nunca mais cometer o erro, nunca mais recorrer no erro. Agora, se a gente acha um culpado para o nosso erro, que não sejamos nós vamos recorrer. Outra então, tendência, né? Já dizia, o inferno são os outros. Pois quando a gente acha o culpado, a gente vai cometer o erro. E é de extrema importância, principalmente da parte do líder, dar o feedback, mesmo que ele seja negativo. Exatamente para a pessoa aprender. Pois é. Eu acho que assim, o feedback é outra questão importantíssima, né? E é outra questão que os líderes têm uma tremenda dificuldade né? De saber como e quando dar o feedback. Eu acho que é importantíssimo você dar o feedback. É aquela coisa, se for um feedback corretivo ou negativo, vai para o individual, conversa em particular. Se for para você ressaltar alguma coisa, faça em público. Sabe, isso gera um reconhecimento. Reconheça em público. Celebre as pequenas vitórias, celebre os acertos. Sabe, acho que tudo isso traz uma atmosfera positiva para a equipe e isso acaba engrandecendo. Com certeza. Tem outra coisa sobre feedback, né, que eu acho que a gente trabalhou muito isso, né, no projeto que a gente conduziu juntos, que é assim, às vezes, as pessoas querem evitar as conversas difíceis. E quando elas fazem isso, chega uma hora que a conversa não é mais difícil, ela chega a ficar impossível. Pois é. Né? Não tem mais como, não tem mais o que fazer, você fechou todo aquele espaço, né? Pois é. E é importante... também quando você tem um problema, tratá-lo de imediato. Sabe, se você viu alguma coisa errada, é bom você falar na hora. Pontua. Por quê? Porque a pessoa vai entender melhor. Se você deixar para falar uma semana depois, a pessoa nem lembra o que aconteceu. Ou faz de novo e fala, mas eu fiz semana passada e você não falou nada, você está falando agora por quê? Exatamente. Então, assim, são coisas que você vai aprendendo no dia a dia, né? Mas quando a pessoa assume uma posição de gestão logo de imediato, ela não está preparada para isso. Não. Isso é a coisa mais difícil para quem está assumindo uma posição de gestão. Saber como lidar com as pessoas, né? Porque, assim, tecnicamente, certamente a pessoa está preparada, porque ela tem o domínio daquela matéria que ela está trabalhando. Sim. Agora, mexer com essa parte de relacionamento humano, não é algo que ela está habituada. Então, acho que é uma coisa que é importante. E aí, vocês até mencionaram, acho que uma falha muito grande, né? Assim, por duas perspectivas, né? A falha das empresas de não prepararem a liderança no futuro. Ela não prepara proativamente. Ela espera ter necessidade para pegar a pessoa e colocar sem prepará-la. Para trocar o pneu do ônibus com o ônibus rodando. Exatamente. E se a gente olha pela perspectiva do funcionário também, muitas vezes o funcionário também não se prepara. Sim. Ele também, às vezes, ele tem que mudar um pouco essa mentalidade de ficar esperando que a empresa vá desenvolvê-lo, né? Eu acho que é importante ele tomar também algumas iniciativas, né? E falar, poxa, peraí, o que eu posso fazer? E às vezes isso não significa nem ele fazer um curso ou coisa do tipo, ele pode usar técnica de espelhamento, né? Olhar o que os outros estão fazendo e entender, né? Se tem uma dúvida, ir lá e perguntar mesmo para a pessoa, por quê que você está fazendo dessa forma? E procurar entender isso. Eu acho que isso é bom para a pessoa, né? Agora, a gente precisa mudar a mentalidade, né? Ah, sim. o mais importante, o maior desafio, né? Ai, que bacana, Roberto. Muito bom poder contar aí com a sua experiência, né? A gente ainda tem vários temas aqui super importantes. Então, se você tá curtindo esse bate-papo com o Roberto Abreu, volte quando? Quarta-feira, às 12h30, estaremos aqui com mais um novo episódio com o Roberto.